Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Bom dia e lembre-se, assim que acordar, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocamos, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos sendo transferidos da terra para o céu, ao terceiro céu, junto ao trono da graça. É lá onde está o nosso Pai. Amém? Louvado seja Deus. E não esquecendo, quanto mais invocarmos, mais estamos trazendo paz primeiro para dentro de nós. E quando essa paz começa a fluir, que é o próprio Espírito, aí vai alcançar a nossa casa e outras pessoas. Não esqueçam, amados. Não esqueçam, amadas. Vamos invocar o nome do Senhor. Digo sem medo de errar. Este nome é quem vai nos levar ao reino do próprio Deus. Amém? Podem crer, porque a palavra diz, Romanos 10, 13. Por quê? Lá tem um porquê. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já está afirmando, hein, amados? Hein, amados? Portanto, quer ser salvo dia a dia, momento a momento? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, invoque. Ao invocar, nós estamos trazendo o reino de Deus para dentro de nós. E depois ele vai se expandir até alcançar as pessoas. Amém? Louvado seja Deus. E depois que lermos, nós invocarmos bastante, vamos abrir as nossas Bíblias, que hoje nos pede, lá em Isaías 15 ao 18, Gálatas 3, 1 ao 14, Salmo 58 e Provérbio 23, 12. Leiam com calma, dependendo do Espírito e sempre pedindo ao nosso Senhor: Pai, me dê luz na Sua palavra. Pai, revele a Sua palavra para que eu possa levar essa palavra revelada às pessoas. Amém, amados? Amém, amados? O Espírito já está dentro de nós, hein? Louvado seja Jesus. Depois que lemos a Bíblia, graças a Deus já estamos bem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder, nós podemos ouvir e abrir os alimentos diários, como título, Os Ministros da Nova Aliança. Louvado seja Deus. E o título geral é Embaixador de Cristo. Louvado seja Deus. Ou seja, eu e vocês temos essa responsabilidade, como embaixadores de Cristo, levar esta palavra profética às pessoas. Louvado seja Deus. Sim, louvado seja o nome do nosso Senhor. E o título aqui da semana diz, vai começando hoje, segunda-feira, né? Semana 2, diz, sob a restrição de Deus. Louvado seja Deus. Ou seja, eu e vocês precisamos ser, todos os momentos, restringidos pelo nosso Senhor. Louvado seja Deus. Aí vem a leitura bíblica. 1 Coríntios 1, 18 ao 25. Continuamos em 2 Coríntios 1, 3 ao 8. Depois, capítulo 2, 12 ao 13. Depois o 7, 2 ao 8. Aí veio o 11, 3. E por fim, Gálatas 1, 6 ao 9, que está bem desfrutante. Louvado seja Deus. Aí aqui diz o seguinte, para começar, vou ler com oração para mim e vocês. 2 Coríntios 2, 4. O apóstolo Paulo, através da palavra, de muito sofrimento que ele passou, ele nos revela. Veja só o que ele diz para nós. No meio de muito sofrimento e angústia de coração, vos escrevo. Olha a realidade do apóstolo Paulo. Eles estavam sofrendo angústia, sofrimento, mas ele diz, vos escrevo com muitas lágrimas, com sinceridade. Não para que ficassem entristecidos, olha ele encorajando,
mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Portanto, amados e amadas irmãs, este amor que Paulo está falando é o amor de Deus, o amor ágape, é o amor que cobre multidões de pecado. É o amor que faz-nos se compadecer uns dos outros. Amém? Louvado seja Deus. Quando for ler esse versículo, toque, amados e amadas irmãs, o que o coração do apóstolo está dizendo aqui para mim e vocês. Ele estava sofrendo, amados, mas através desse amor maravilhoso que hoje está dentro de nós, viu? Ele estava encorajando aos coríntios. Amém? Louvado seja Deus. Que sejamos esses que encorajam uns aos outros. E o título de hoje é A Reedificação de um Apóstolo é com humildade e mansidão de Cristo. Esse título já diz tudo. Que eu e vocês precisamos ser humildes e ter essa mansidão de Cristo. Agora, para isso acontecer, claro e evidente, né, amados e amadas irmãs, eu e vocês precisamos estar, primeiro, aberto à palavra, e segundo, exercitando o Espírito. Louvado seja Deus. Aí aqui hoje, graças a Deus, pelo amor de Deus, os irmãos dizem muitas palavras que, quando eu estava lendo, para mim foi essencial. Mas eu vou começar com o primeiro tópico 1, que diz: nesta semana, cujo tema é sobre a restrição de Deus, veremos algo muito profundo com respeito ao modo como Deus guia seus servos em sua obra. Isso é muito bom. Seremos ajudados pela experiência de Paulo com a igreja em Corinto, a ver como Deus restringe seus ministros. Também veremos a questão da autoridade apostólica na esfera demarcada por Deus em sua obra. E o cuidado que devemos ter para não perder, olha, a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Todos esses pontos nos levarão a viver sobre a restrição do Senhor. Portanto, amados e amados irmãos, por isso que eu sempre digo, vamos ler com calma. Hoje é que é para ler com calma, que está tudo bem desfrutante aqui. E nos encoraja, o segundo tópico nos encoraja dizendo assim: o apóstolo Paulo, ao escrever as suas primeiras epístolas aos Coríntios, listou vários problemas com os quais a igreja estava envolvida. Portanto, lá em Coríntios havia muitos problemas. Mas quando eu e vocês, como Paulo fala aqui, eu e vocês estamos cheios de Deus, aí com certeza é resolvido, porque quem resolve é a palavra, amém? O tom de suas palavras foi dura e, de certo modo, severo. Paulo tratou pelo menos de 11, Senhor Jesus, problemas registrados entre os capítulos 1 a 15. E, ao mesmo tempo, apresentou a solução para tais problemas. Aí é onde está o resultado sensacional. Ele falou duro aos coríntios, mas ele trouxe a solução, Senhor Jesus. Mesmo amados e amadas irmãs, que nós possamos falar duros com os irmãos, mas temos primeiro que eu e vocês ir ao Senhor para o Senhor nos mostrar a solução. Certo, amados? Certo, amadas? Louvado seja Deus. Aí ele diz: qual era a solução? Cristo e sua cruz. Ó Senhor Jesus, que maravilha. Cristo e sua cruz. Quer resolver problema? Eu quero resolver problema entre os irmãos, entre a igreja. É só tomar a cruz que Cristo nos mostra. Amém? Ao escrever sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo mudou o tom de suas palavras. Olha aí. Ele tomou a cruz e mudou o tom de suas palavras. E passou a falar como um verdadeiro pai. Ó Jesus maravilhoso. Com um falar de reconciliação. Portanto, amados e amadas irmãs, nós já ouvimos muito sobre reconciliação. Que primeiro, eu e vocês precisamos estar reconciliados com o Senhor. Então, se eu não tiver reconciliado com o Senhor, como é que eu tenho essa autoridade de exortar um irmão? Não tenho, porque eu não estou reconciliado com o Senhor. Eu posso exortar, sim, em mim mesmo, mas se eu exortar em mim mesmo, com certeza eu perdo o irmão, Deus perde o irmão. Por isso que é bom nós exercitarmos o Espírito para Deus falar o que eu e vocês devemos falar para os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Esse era o coração do apóstolo Paulo. Isso porque ele tomou a cruz. Amém?
Assim, ele encorajou os irmãos de Corinto ao demonstrar suas próprias fraquezas e luta. E isso criou um clima agradável, tá vendo? Cheio de empatia. Essa palavra empatia significa eu me colocar na posição da pessoa que está sendo exortada. Oh, Jesus maravilhoso. Amados, só em Cristo nós podemos fazer isso. Porque em nós mesmos, não precisa nem dizer, né? Nós não temos capacidade. Nossa suficiência vem de Deus. Porém, uma questão pendente precisava ser resolvida entre Paulo e os irmãos em Corinto. Qual era a pendência? As duras críticas ao seu apostolado. Os judaizantes queriam perverter o verdadeiro evangelho pregado por Paulo. Aqui a gente sabemos que pode haver muitos de nós ainda querendo. Claro, o que acontece? Criticar e, como os judaizantes queriam fazer, né? Perverter o verdadeiro evangelho, ou seja, mudar o verdadeiro evangelho para que os irmãos não crescem o que Paulo estava falando. Mas assim, graças ao Senhor, Paulo sentiu-se confortável em tratar dessa pendência e passou a reedificar e defender o seu apostolado. Louvado seja. Aqui com certeza foi na luz de Deus. Não foi nada fácil para ele apresentar sua credenciais de apóstolo, é verdade. Seria mais agradável defender o ministério de outro apostolado, ou se Timóteo e Pedro escrevessem aos Coríntios, pedindo-lhes obediência ao ministério de Paulo. Realmente falar de si mesmo não é fácil. Para isso eu preciso ter um testemunho do que eu estou falando. Será que eu estou vivendo aquilo? É isso que eu devo fazer. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos testificar quando falarmos, testificar em Cristo, amém? Louvado seja Deus. E que os minutos já estão passando, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, está muito claro aqui. E aqui o Pedro dá um exemplo dele mesmo, que ele era durão com os irmãos e tal, ele queria resultado e tal. Mas com certeza o nosso amado Pedro tomou a cruz também e hoje ele tem bastante autoridade para falar com qualquer irmão em amor. Amém? Louvado seja Deus. E aqui eu vou ler só uma frase para os irmãos verem que o nosso Pai eterno é maravilhoso. Paulo vivia em reunião orgânica com Cristo. Isso aqui é demais. Ele não estava preocupado com os propósitos em si, mas com a maneira como ele expressaria tal rogo. Tá vendo? Que já diz tudo, essa pequena frase. Ele vivia em comunhão orgânica. O que é viver em comunhão orgânica? É estar conectado ao Senhor. Tudo que eu vou fazer e dizer está dependendo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aí por isso que os resultados vêm. Quando eu e vocês estamos dependendo do Senhor, sendo encabeçados pelo Senhor, os resultados vêm. Além de vir em abundância, vem do jeito que Deus quer. Amém? Louvado seja Deus. E para findar, eu vou ler só o último, tópico 5, que é parágrafo que eu chamo de tópico. Os irmãos me suportem mais um pouquinho, que diz: o que é ser manso? Oh, Jesus maravilhoso. Jesus nos ensina que os mansos são bem-aventurados, pois herdarão a terra. Está lá em Mateus 5:5. Mansidão, amados e amadas, é não ser violento, não brigar com as pessoas. É demonstrar respeito e não invadir o território dos outros. Oh, Jesus maravilhoso. É ceder e benignidade. Mansidão é tudo isso que ele falou aqui. Não brigar com ninguém, não ser violento. E ceder, né? As pessoas é de brigar, ceda o espaço, deixe falar. Morra, no sentido de morrer, morra. E aí vem os resultados. Quando eu morro, aí vem os resultados em Deus. Ele diz, e benignidade significa gentileza. Somos pessoas que tratam os outros com cortesia, com gentileza. Isso é para ser o nosso viver. Mansidão é não invadir o território dos outros, mas benignidade é permitir que os outros invadam o nosso território, tá vendo? É perder, ó, é perder aparente, mas é a humanidade de Cristo. Ou seja, eu perdi, mas um pouco da humanidade de Cristo foi aumentada em mim. Isso é muito bom, amados. Vamos deixar esse Senhor sempre nos falar aos nossos corações. E se nós for tratar algo, não invadir o território de ninguém, pelo contrário, deixa ele invadir o nosso. Aí nós morremos, o nosso ego, e aí nós estamos sendo mais um pouquinho
ganho pelo Senhor na humanidade. Louvado seja Deus. Portanto, amados irmãos, muito obrigado por ter suportado esses 15 minutinhos bem desfrutantes. Claro, tem muita coisa, mas vocês vão ler com calma e vão entender também e ganhar também luz nesse compartilhar meu pouquinho e na palavra de hoje. Amém? A retificação de um apóstolo. Que o Senhor possa constranger cada um de nós e que nós possamos deixar esse Senhor a cada momento mais e mais ganhar os nossos corações. Tenha um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, Ele é Deus, pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Creia, amados e amadas, se eu e vocês se abrirmos para Deus, com certeza Ele vai nos transformar. Amém? Louvado seja Deus. Sim,